Chutinhas aqui dá um sinal que gravou. Aí eu já começo. Maravilha. Bom, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos lá, então, para a nossa aula de empreendedorismo, né? Lembrando que a gente está acabando, a gente está na aula 16, a gente tem mais 3 encontros aí, tá bom? Deixa eu dividir a tela aqui com vocês. Só um minuto. Janela aqui, maravilha. Ok. Acho que deve estar aparecendo aí para vocês já, né? Isso aqui tá maravilha. Os parabéns você teve amiga. Tá. Oi, João, vocês vão ter outra prova? Eu acho que não há necessidade, tá? Eu, pelo menos, não estou motivado a dar mais uma prova para vocês. A gente já fez bastante coisa, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que não há necessidade. Falando especificamente de empreendedorismo, a gente teve aí já 3 atividades, né? Eu acho que não precisa forçar tanto assim, né? Tá, vocês querem falar um pouco disso aqui? Investir em Bytecom? Bom, é super arriscado, né? É super arriscado, mas, tipo, é aquela história. Você vai correr um grande risco, mas vai ter um... Se você fizer uma aposta certa, você vai ter um bom retorno, né? Aí eu não consigo te aconselhar, porque eu não sou um especialista nessa área, mas o que eu recomendo? Observa qual é essa Bytecom, né? Como é que ela tem se comportado aí nos últimos anos. Procura pegar quem vai ser se for procura um banco, né? Que tenha boa representatividade, entendeu? Mas é um investimento muito arriscado, tá? Mas se fizer a aposta certa, vai ganhar muito também, beleza? Mas eu acho que independente de Bytecom ou não, é interessante pensar em começar a ter essa preocupação, tá bom? Bom, vamos lá então, meus queridos, vamos lá? Então a ideia hoje da gente aqui, né, a ideia hoje aqui nesse encontro é a gente falar um pouquinho disso, né? O valor das ideias, né? O que é uma ideia, uma hipótese, né? E valorizando as suas ideias, né? Então, é muito comum a gente ter várias ideias, né? Eu já falei para vocês, inclusive, que eu tenho bastante, durante o dia, a gente acaba tendo várias ideias, né? E uma forma de eu armazenar essas ideias eu até mostrei para vocês, tem como a gente instalar um bloco de notas no celular, e por meio desse bloco de notas, a gente a gente armazenar aquelas ideias que a gente obteve, que a gente está tendo, certo? Para a gente não esquecer depois. Então, às vezes você está no trânsito, está no ônibus, veio um pensamento legal, e aí a gente armazena. Mas uma coisa é você ter a ideia, outra coisa é qual é o valor dessa ideia, né? Será que essa ideia ela tem algum valor? E quando a gente pensa, quando a gente falando do ponto de vista do empreendedorismo, nós estamos justamente pensando que essa ideia ela tem valor para quem? Ela tem valor para mim que pensei na ideia, é lógico que ela tem valor, né? Porque eu penso que ela é a melhor coisa que eu pensei, né? E eu como empreendedor, eu estou pensando na solução do problema de alguma coisa. Estou pensando em resolver o problema de uma pessoa por meio dessa ideia. Então, é claro que essa ideia ela tem um alto valor para mim. Mas será que ela tem valor para as pessoas? Então, quando a gente pensa aqui, né, nessa ideia, nesse valor, nós estamos pensando, né, para os outros, né? Nós estamos pensando aqui para os outros, ok? Será que essa ideia ela tem valor para os outros? Então, deixa eu terminar de escrever aqui. Os outros é uma questão interessante, né? Porque para mim é claro que ela tem valor, né? E outra coisa, ela tem valor. Eita, meu. Peraí, deixa eu só acertar minha caneta aqui que ela
valor, acho que foi. Ela tem valor comercial, né? Nossa, minha caneta aqui tá zoando. Ela tem valor comercial, então essa é uma questão, né? Será que a minha ideia vale tudo isso? Será que ela tem essa preocupação? Então, a gente precisa pensar nesse ponto aí, tá bom? Continuando, então. Então, para isso, a gente precisa começar a pensar o que é uma ideia, qual é o conceito de uma ideia e qual é o conceito de hipótese, né? Será que, hipoteticamente, essa ideia minha, ela resolve esse ou aquele, né? E a gente precisa também entender que depois que eu tive uma boa ideia, essa ideia tem valor, mas como é que eu valorizo essa ideia, né? Como é que eu dou valor para essa ideia? Como é que eu faço essa ideia ter um valor comercial? E quando eu estou falando aqui, eu estou pensando exatamente, né, nessa questão aqui, certo? Então, quanto é que vale, né? Por que um determinado produto, né? Por que um determinado produto A tem um valor diferente de um determinado produto B, né? Não sei se vocês já pensaram, né? Então você chega lá, por exemplo, vamos pensar num algo muito trivial, né? Vamos pensar num produto aí, sei lá, sal, né? Por que o sal A ele vale mais que o sal B, né? Sei lá, faço uma ideia quanto custa. Mas vamos imaginar que aqui é R$ 3 e aqui é R$ 2,50, ok? Sei lá. Fazer uma ideia. O que leva o sal A ter um valor maior do que o sal B, né? Então, aí que a gente começa a se questionar algumas coisas. Mas vamos lá. Bom, continuando aqui, então, né? Vamos pensar, então, o que é uma ideia, né? O que vem a ser uma ideia. Então, de forma simples, deixa eu ver aqui. Perfeito. Achei que eu tinha pulado alguma coisa ali. Tá. A palavra ideia, né? Ela é usada em duas opções, né? Então, nesse caso aqui, como sinônimo de conceito ou no sentido mais lato, né? Como expressão que traz implícita uma presença de uma intencionalidade. Então, quando você fala assim que eu estou tendo uma ideia, você está intencionalmente tornando explícito, né, aquilo que estava implícito lá para você. Então, é um processo, tá? E essa palavra, ela deriva do grego, né, cuja raiz etimológica é eidos, ou seja, imagem. Então, por isso que, às vezes, quando a gente assistia desenho ou algum filme de comédia, vinha aquele desenho da lâmpada, né? Vinha o desenho da lâmpada. E é muito comum você ter alguns desenhos, gibis, por exemplo, que daí faz o desenho da lâmpada, que você já remete aquilo, a pessoa está tendo uma ideia. Então, o que é isso? Ela está construindo a ideia dela, ela está desenvolvendo uma imagem dessa ideia na sua cachola, na sua cabeça, né? E é um insight de uma proposta que busca desenvolver algo novo ou melhorar o que já existe. Então, a gente já falou isso, né? Desenvolver alguma coisa que é nova ou melhorar alguma coisa já existente. Então, a gente pegou aqui, inclusive, a gente falou disso em outro momento, a gente pensou, né? No desenho lá de uma mala, né? No desenho de uma mala, e aí a gente tinha a mesma coisa, né? Uma mala aqui, certo? A diferença dessa mala é que agora ela tem aqui uma rodinha, né? Ela tem aqui uma rodinha e eu posso, agora ao invés de carregar, eu posso puxar, eu posso arrastar ela, é muito mais leve. Então eu tenho uma ideia nova, mas também pode representar algo novo, mas também pode representar melhorar alguma coisa que já existe, tá? E aí esse processo aqui de hipótese, vocês devem ter feito isso no TCC de vocês, né? Mas se não o fez, né? Poderia ter uma hipótese, né? Com base em algum problema. Então, essa hipótese, ela nada mais é do que uma suposição ou especulação, ou seja, eu estou aqui, é como se eu estivesse achando, né? Eu estou aqui quase que
Cadê a caneta aqui? Eu estou aqui quase que achando, né? Achando, né? O chamado achismo, né? Eu estou achando, né? De uma forma bem simples de falar. Então, eu estou achando que estou fazendo uma hipótese, estou supondo, né? É uma formulação provisória, né? Estou tendo alguma coisa, né? Uma visão, com intenções de ser posteriormente demonstrada, né? Ou verificada, constituindo uma suposição admissível. Ou seja, então eu parto daquilo que ainda de uma ideia que não está muito bem embasada, não está muito bem como eu posso dizer, assertiva, né? Não está muito precisa, e através de um estudo, de busca de informações, eu vou tornando aquilo que não era muito preciso e vai ficando mais preciso, né? Ou seja, vai ficando mais admissível, ok? Com base, então, no empreendedorismo, supor o desenvolvimento de um produto ou a solução de um problema que será resolvido ou mitigado, né? Vai tentar, se não resolver, vai pelo menos diminuir a intensidade, o impacto desse problema, né? Então, eu preciso validar essa hipótese, né? Então, aquilo que eu estava achando, aquilo que eu estava especulando, eu preciso provar agora, né? Aquela hipótese que teve origem em uma ideia. Então, sei lá, a gente pode ter uma seguinte hipótese. O dono de uma pizzaria, né? Ele está tendo muita concorrência. Então, vamos imaginar aqui que as pizzas dele têm preço em média, né? Tem em média R$ 40 o preço da pizza, tá bom? E ele está percebendo que tem muitos players próximo dele ali que fornecem pizzas com esse mesmo valor, tá? E ele está percebendo que a clientela dele está ficando esparramada, né? A clientela que antes ele tinha uma boa clientela, a clientela não é que a clientela sumiu, ela está esparramando, ela está se dividindo, né, se ocupando dentre os vários concorrentes que tem. Então, a pergunta, né, a suposição, né, a ideia, né, a especulação será que se eu melhorar, aumentar, né, a qualidade dos meus produtos e, consequentemente, eu aumentar o meu preço, será que eu mantenho, né, será que eu mantenho e recupero uma clientela? Então, isso é uma suposição, né? De tal forma, estrategicamente falando, que eu quero ocupar um ponto, um nível, né? Um tipo de cliente diferenciado. Então, é uma suposição, é uma especulação. Aí, como é que eu faço para validar? Eu preciso fazer uma pesquisa, eu preciso entrevistar os clientes, né? E aí eu preciso validar essa hipótese, de alguma forma. E essa hipótese, ela pode ter uma validação positiva, o que é muito interessante, porque daí eu pego essa validação positiva e coloco isso em prática, e também ela pode ter uma validação negativa, de tal forma que, olha, já sei que por aqui não é o caminho. Eu tenho que buscar um outro insight, uma outra questão para ser explorada, tá bom? Continuando aqui, então, essa ideia que a gente teve, né, esse insight, essa suposição, né, a gente precisa pensar nela como valor. Então, a ideia de um novo empreendimento é muito boa, né? Ou seja, tentar mudar o nicho de mercado, mas confiar exclusivamente o investimento, né? Ou seja, o capital que você tem, o tempo, né, para ser desenvolvido e ser direcionado para isso, vai exigir muito cuidado, né? Então, esse cuidado a gente tem que ter. Por exemplo, qual será o custo de produção? Então, pegando o exemplo da pizzaria, eu quero mudar os produtos. Então, eu quero colocar produtos de melhor qualidade. Então, é claro que quando eu colocar produtos mais saborosos, com mais qualidade, evidentemente o custo vai aumentar. Mas também vai aumentar, pode ser que a logística, né, para mim ir buscar esse produto, seja também, eu tenho um aumento disso, né? Pode ser que antes, com os produtos
tradicionais, eu tenho 5, 10 fornecedores diferentes. Se eu quiser trabalhar com produto de maior qualidade, eu já não tenho toda essa gama, toda essa diversidade de fornecedores. Pode ser que agora eu só tenha 2, né? E aí eu vou ter que desenvolver de novo, vou ter que desenvolver todo um processo de aproximação, né? Ou seja, um processo de comercial para trazer esse fornecedor para perto, tá? Então, existe um custo, né? E, evidentemente, esse custo de produção, ele vai se tornar o valor final de venda. Então, como aproveitando da contribuição que a Emilene trouxe hoje para nós, então perceba que esse custo aqui é a composição daqueles elementos da planilha. Então, o custo ali é o que é? A folha de pagamento, a disposição de pessoas que vão prestar o serviço, né? E o custo final vai ser isso. E aí a pergunta é, o custo final ele é competitivo? Será que o custo final agora ele ficou competitivo, né? A gente já falou de uma outra forma disso, né? A gente deu um exemplo de um celular. Por que a indústria, por que as empresas não desenvolvem o celular que nunca mais vai precisar de atualização, ou que nunca vai ficar, vamos dizer assim, desatualizado? Seria possível? Seria, mas qual o custo final disso? Né? Qual seria o valor final desse produto? Então, é muito complicado, né? Pode ser que isso daí não seja mais viável economicamente. A gente tem que estar atento também com a questão das características do ambiente. Então, se a gente pensar nesse cenário atual de isolamento, de algumas questões relacionadas a isso, será que o ambiente atual ele é propício para determinadas ideias que eu quero desenvolver? Pode ser que não, né? Pode ser que tenha problemas, entendeu? E pelo cenário econômico, né? A gente tem, dependendo da ideia que você tem, você precisa trazer produtos de fora do país, você precisa importar produtos. E aí, com a alta do dólar, será que isso, né, é viável? E pensando que ano que vem a gente vai ter um processo eleitoral, e como aproveitando, né, de novo a contribuição da Emilene, que ela falou lá no começo da apresentação dela, que o sistema econômico brasileiro ele é um pouco frágil, ele é um pouco instável, né? Aproveitando a palavra dela, instável, em relação a outros mercados. Todo ano eleitoral sempre tem oscilação na economia, né? E aí, se a sua ideia ela depende de insumos que estão fora do país, você vai ter que trazer, vai ter que pagar isso em dólar. Como é que vai ser essa flutuação do câmbio em um ano eleitoral? Então, você está montando a empresa hoje, né? Nós já estamos praticamente no final do ano. E aí você vai começar a desenvolver o produto ano que vem. E esse impacto econômico vai influenciar no preço de venda, tá? Então, tem que estar bem atento. Então, por isso que eu tenho que pegar essas ideias que estão flutuando aqui na cabeça, consolidar elas no papel, fazer estudos de verificação, quais são os impactos positivos, quais são os impactos negativos, né? E principalmente, né, a gente já falou meio que aqui distribuído, quais os problemas que irão resolver, né? Quais as dores do cliente, né? Ou seja, as dores aqui do cliente não é aquela dor, né? A dor é a necessidade que ele tem de um produto que resolva o problema dele, né? Tá bom? E aí a gente chega, né? Na velha situação, né? Quanto vale a sua ideia? Bom, eu diria que a sua ideia, por enquanto, não tem nenhum valor, né? Se você não tem nada estruturado e testes feitos, sua ideia continua sendo apenas um insight. Então, se você não fez uma pesquisa, não verificou a cadeia produtiva, não tem um plano estruturado, quem é os seus fornecedores, quem é o seu público-alvo, qual é o custo final, né? Quais são os impostos, aonde você vai estar inserido, qual é o seu modelo de negócio, você só tem um insight, você não tem nada ainda, tá bom? E como é que eu posso, então, Flávio, valorizar a ideia? Bom,
A sua ideia, ela vai ser valorizada. Lembre-se, esse valor aqui, nós estamos justamente falando disso daqui, ó, né? E a gente vai pensar em alguma coisa aqui daqui a pouco, tá? Vamos fazer alguns insights aí. Então, ó, uma coisa que pode valorizar a sua ideia é a sua equipe. Então, se você tiver uma equipe muito bem treinada, muito bem qualificada, evidentemente, a sua ideia vai ter muito valor, tá? O seu produto vai ter valor, porque essa sua equipe qualificada, você vai vender para o mercado que você tem uma equipe qualificada e o mercado vai observar. Lembra daquela missão, visão e valores? Então, muito bem. O mercado, né? E como é que o mercado vai avaliar? Como é que está sendo avaliado esse produto, essa ideia pelo mercado? Será que o mercado vê com bons olhos isso? Né? Será que é uma ideia acessível, interessante, viável? Né? E como é que é esse poder de operação? Né? Como é que como é que eu posso falar aqui? Como é que é o valor, né, agregado dessa ideia, desse produto? E, principalmente, qual é o diferencial, né? Por que a sua ideia é diferente da outra, né? A gente pegou, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, lá a ajuda do carinha do cachorro-quente lá. Por que esse cachorro-quente é melhor que o outro? O que ele tem de diferencial? Ah, esse aqui tem 2 salsichas, esse aqui tem uma maionese caseira, né? Uma maionese gourmet, entendeu? Só que perceba, essa maionese gourmet, para você fazer, ela vai ter um custo, você precisa de uma equipe. Quem é essa equipe? Né? Por exemplo, né? E quais são os canais? Como é que eu vou divulgar? Quais são os canais em que essa minha ideia ela vai ter penetração, tá? Como é que eu vou fazer a disseminação disso? Então, tudo isso vai ter. Então, aqui eu trouxe um pouquinho, né? Não vou ler tudo, vou deixar para vocês, mas basicamente, né? Aqui é a Aqui é muito importante, só o último, afinal de contas, quem produz é a empresa, mas essas empresas são feitas por pessoas. Então, não adianta você ter um produto bom, um preço bom, se as pessoas que trabalham com você na sua empresa, elas não enxergam a sua missão, a sua visão, os seus valores, né? Elas não participam efetivamente da empresa, elas são só mais um número, né? Por quê? Alguém vai ter que apertar o botão, certo? Então, você precisa ter uma pessoa bem legal lá. As pessoas têm que estar engajadas nesse processo. Aqui com relação ao mercado, né? Basicamente como se analisasse um público, certo? Esse é um ponto-chave, né? A questão potencial significa que a possibilidade desse produto, desse mercado crescer é grande. Um exemplo aqui é o mercado vegano, né? A gente percebe que ano após ano as pessoas estão mais preocupadas com o processo de alimentação, né? E isso tem sido uma crescente nos últimos anos, né? O poder de operação, basicamente, é quando uma ideia é avaliada e são identificados os pontos estratégicos daquilo que precisa ser feito, né? Aquele controle de quanto e como vai funcionar a entrega de resultados, né? Ou seja, os pontos fortes, né? Os pontos positivos e negativos, certo? E o diferencial, basicamente, né, o que você faz diferente. É óbvio, né, que quanto mais única e original e promissora for a sua ideia, maior será o valor dela perante o investidor. Né? Então, ou seja, se você for único, se você for a única pessoa, né, que faz isso, em teoria você poderia cobrar o que você quisesse. Né? A Emilene trouxe, pegando de novo um exemplo da aula que a Emilene trouxe para a gente, energia elétrica. Não dá para mim ficar trocando de energia elétrica toda hora, né? Eu posso muito bem trocar a marca do leite, né? A marca do arroz, mas não dá para mim ficar trocando a marca da energia elétrica toda semana ou todo mês. Então, aí que existe, né, aquela justificativa do porquê que o poder público tem que fiscalizar, né? Mas se você, tirando essa questão aí de interesse público, mas se você tem, por exemplo, ali uma ideia única e ela pode ser comercializada,
lógico que você vai ter um alto valor em cima dela, né? Os canais, né? A divulgação, os clientes, os network, ok? E era isso, pessoal. Então, o que eu queria abordar aí com vocês hoje nesse encontro aí de empreendedorismo é que no final ali, né, só para a gente sintetizar tudo, a ideia ela é muito importante. Então, nós precisamos ter muitas ideias, né? A gente já falou um pouco disso, resgatando alguns encontros anteriores, mas como é que eu faço para ter uma ideia? Bom, eu preciso primeiro estar aberto também a ouvir o que as pessoas têm a dizer. E eu preciso também buscar novos insights. Então, leitura, né, observar, ajuda bastante a ter ideia. E quando a gente tem uma ideia, a gente tem que pegar essa ideia e estruturar ela num plano de negócio. Tendo esse plano de negócio, agora eu consigo valorizar essa ideia. Essa ideia minha, ela passa a ter agora uma razão de existir. Ou seja, eu acho que isso funciona. E com base nisso que eu acho que funciona, eu agora preciso validar se existe mercado, se existe como produzir esse produto. Exatamente isso, João, ser aberto a sugestões, né? Às vezes a gente não quer ouvir uma crítica, mas às vezes a crítica, quem está criticando, ela tem um ponto de vista que eu não consegui, né? A gente chama isso de miopia, né? Miopia de negócio, miopia de tema para mestrado, miopia de tema para TCC. A gente não consegue enxergar outras coisas a não ser o que está ali, entendeu? Mas é isso. Pessoal, tudo bem? Tá tranquilo? Alguma questão aí que ficou em aberto, que não ficou claro, para a gente demandar um pouco mais de explicação? Isso, João, perfeito. Empresas de garagem que são uma das maiores, né? A gente tem grandes exemplos ali, né? A própria Microsoft, né? Era uma empresa de garagem, né? Mas sim, existem empresas pequenas que faturam muito mais, tem faturamento anual muito maior que grandes empresas, né? É, inclusive, alguns empresários, né? Agora não é tão comum mais, né? Mas no começo, alguns empresários, inclusive, ficavam admirados como que uma pequena empresa pode faturar tão grande, tem um faturamento tão alto assim, e ela tem ali pouca metragem, poucos funcionários, né? Mas por quê? Porque a ideia é inovadora, e quando a ideia é muito inovadora, evidentemente o valor dela vai lá em cima. Por quê? Porque todo mundo quer, né? Então, é a velha brincadeira, né? O velho ditado entre os empreendedores, quer dizer, a ideia que vale $1 milhão, né? A ideia que vale R$1 milhão, né? Então, é difícil ter uma ideia dessa? Eu digo que não, mas como é que eu faço então para ter uma ideia dessa? Eu preciso ter uma mente aberta, eu preciso ter uma mente observadora, né? Crítica e inovadora. E é difícil isso, né? A gente ter isso. É difícil porque E é difícil por quê, Flávio? Porque a gente foi treinado para ser funcionário, né? A gente foi educado para pensar em caixinhas, né? Não pensar interdisciplinarmente. A gente foi treinado, educado para pensar isoladamente. Então é muito difícil a gente sair desse ciclo, tá bom? Pensar fora da caixa, isso, mas é duro, né? A gente às vezes tem muito pouca criatividade. A gente não foi ensinado a ter criatividade. E aí por isso que às vezes a gente tem poucas ideias. Por isso que ler é importante, né? Conversar com pessoas diferentes para obter ideias diferentes é muito importante, que daí vai melhorando essa nossa falta de criatividade. Tudo bem, então, pessoal? Posso passar a régua aqui, encerrar a aula hoje? Tranquilo? Feito? Com relação à avaliação, eu acho que eu não vou dar mais avaliação, não, tá? Tá bom? Então tá jóia, então, pessoal. Eu vou encerrar a aula aqui, tá? Tô parando aqui a gravação. Muito obrigado a todos, tá? Ótimo o restante de semana aí para nós, que hoje ainda é